Gente, muito bom a gente poder ter esse tempo de adoração, de celebração. Muito bom a gente poder se reunir como família de fé, como corpo de Cristo que se reúne para adorar Ele. E eu tenho certeza que você veio aqui para sentar à mesa. E a comunhão dos salvos, a comunhão dos eleitos em Cristo, é uma comunhão de partir do pão, é onde a gente senta para receber de Deus, mas a gente senta também para compartilhar. Então você está aqui nessa noite e você compartilha como? Adorando, prestando reverência a Deus, com temor no seu coração, prestando atenção. Você compartilha e traz para a mesa o alimento quando você também entrega o seu coração como uma boa terra, para que a semente, que é a palavra de Deus, ela possa firmar raízes em nós e, quiçá, que essas raízes firmadas vão produzir frutos, e frutos esses que vão permanecer pelos anos à frente. Amém? Existem algumas palavras que não caem bem na nossa boca. Essa é a verdade. A gente sabe, a Bíblia vai dizer que tem algumas coisas que a gente não deve dizer. A Bíblia vai chamar de palavras torpes, né? É o que a gente chama vulgarmente de palavrão. Palavrão não é legal, mas existem outras palavras que também não caem bem para a gente. Por exemplo, perfeição. É uma palavra que não cai muito bem para a gente usar no nosso dia a dia. Por quê? Nada do que fazemos é perfeito. Você sabia disso? Tem gente dizendo, eu achava que as coisas que eu fazia eram perfeitas. Não, elas não são perfeitas. As coisas que eu e você fazemos, elas precisam de retoque. Elas não estão plenamente acabadas. Algo que é perfeito é algo que está plenamente acabado. Você não está plenamente acabado. Por isso que tem alguém que diz vulgarmente também, olha aí, lá vai um mal acabado. Já ouviu falar disso aí? Não. Porque nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. A gente, às vezes, no afã de revelar o nosso amor para a nossa amada ou para o seu amado, você diz, você é perfeito. Às vezes a pessoa é perfeita para você. Amém? Mas ela não é perfeita acerca do todo. O seu trabalho não é perfeito. As nossas ações não são perfeitas. Outra palavra que a gente usa comumente, ou expressão que a gente usa também, que não cai muito bem para a gente, é eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente é muito bom em fazer tudo, não é verdade? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu aconteço, eu vou, amanhã eu vou. Aí alguém convida você, vamos jantar lá em casa, sexta-feira que vem, eu vou, pode contar comigo. Isso não cai bem para a gente. Por que não cai bem para a gente? Porque a gente não tem gestão sobre o amanhã. A Bíblia diz lá, Tiago, capítulo 4, vai dizer que o certo era nós dizermos, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu irei lá, sexta-feira, jantar na sua casa. Fica a dica, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Mas a gente acaba dizendo, não, vamos, bora, me comprometo, mas não cai bem para a gente. Por quê? Porque a gente não tem gestão do amanhã. A gente não tem gestão daqui a 10 minutos. Essa é a verdade. Outra coisa que não cai muito bem para a gente é nunca. Nunca mais faço isso. Nunca mais ponho os meus pés lá. Nunca mais falo com aquela pessoa. Nunca mais aceito a ajuda daquela pessoa. O nunca não cai muito bem para a gente. Porque o nosso nunca ele é muito relativo. O nosso nunca é nunca. Essa é a verdade. Você já deve ter escutado do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu chefe, nunca diga nunca. Porque o nunca para nós, ele é relativo. Ele está ligado às circunstâncias, ele está ligado a ações, ele está ligado a meios em que vivemos, não é verdade? Quantas vezes, vamos ser honestos, você já disse, nunca mais fala com tal pessoa. Aí a pessoa volta. Ela teve uma experiência com Deus. Deus quebrantou ela. Ela volta humilde, quebrantada, pede perdão para você, se quebranta na sua frente. Aí você vê toda aquela sua, nunca mais, você vê aquilo se desmontando. Aí você volta atrás. Nunca mais eu volto aqui. Domingo, né? Briga de família. Acontece com vocês? Não. Não volto, não põe mais meus pés aqui. Nunca mais volto aqui. Daqui uns domingo que vem você está lá de novo. E está tudo certo. A gente é assim. Só que, se nós pegar qualquer uma dessas palavras que eu falei,
tanto o nunca, quanto o farei, quanto a perfeição, todas elas caem muito bem quando vêm da boca de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Você, aos olhos de Deus, é perfeito. Porque Ele fez. Tudo que Ele faz é perfeito. Quando Ele diz, eu farei, vai passar céus e terra, e Ele fará. Quando Ele diz, eu prometo, vai passar céus e terra, mas o que Ele prometeu, Ele cumpre. Quando o Senhor diz, nunca, é nunca. Quando da boca de Deus você ouve a palavra, nunca isso mais acontecerá, nunca mais acontecerá. Amém? Quando vem de Deus, você pode confiar. Qual o problema? Como a gente usa essas palavras muito, a gente vai achando que o nunca de Deus é o nosso nunca. A gente vai achando que o perfeito de Deus é o nosso perfeito. A gente vai achando, e aí a gente vai fazendo um monte dessas transferências com nós e com Deus, e vai categorizando as palavras de Deus como coisas que nós fazemos. Quer ver uma coisa? Amor. O que é amor para você? Geralmente, vamos lá, sendo honesto de novo, amor para nós está muito mais ligado a palavras do que qualquer outra coisa. A gente não cansa de dizer que ama. A gente, toda hora, para tentar alcançar e atingir uma profundidade maior no coração do outro, a gente diz que ama, não é? E aí a gente vai correlacionando amor a um sentimento. Quando a gente vai olhar para Deus, a gente vai entender que quando fala Deus em amor, Ele não está falando só num sentimento. E eu não estou dizendo que amor não envolve sentimento, de maneira nenhuma. Amor envolve sentimento. Mas quando a gente vai olhar para Deus, a gente vai perceber que Deus está falando de sacrifício. Amor para Deus é igual a sacrifício. Amor para mim e para você, se nós quisermos enxergar a vida com a lente do Evangelho, enxergar a vida com os olhos de Deus, na cosmovisão, a forma de você enxergar o cosmos, a cosmovisão bíblica, amor é sacrifício, amor é abrir mão em prol de alguém, amor é dizer não para si mesmo por amor a alguém, amor, e isso a gente faz com o filho, a gente faz com quem a gente ama, amor é isso, amor é sacrifício. Só que a gente vai deixando essas coisas se tornarem equivalentes. É por isso que tem um monte de gente em relacionamento frustrado, porque acreditou que amor é palavra, e palavra muda. A pessoa me ama. Por que ela te ama? Ela disse que me ama, ele disse que me ama. Tá, mas o que ele sacrificou por você? Nada, mas ele disse, e eu confio, cegamente. Mas a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Claro que em primeiro lugar ele está falando do maldito homem que confia em si mesmo. Mas a gente sofre quando a gente deposita todas as nossas confianças nos outros, ao invés de depositar as nossas confianças naquele que nunca falha, naquele que é perfeito, naquele que quando diz faz. E eu queria convidar você nessa noite a gente lembrar mais um desses textos. E talvez possa parecer óbvio, embora o óbvio seja aquilo que a gente esqueça com facilidade. Eu quero convidar você a encontrar um desses momentos aonde Deus diz nunca, nunca deixarei, nunca abandonarei vocês. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, Hebreus 13. A gente vai ler o versos 5 e 6. Eu vou ler na versão NVI, não sei qual versão você está usando, mas comumente nós usamos aqui na igreja a versão NVI, amém? É melhor que as outras? Não, não se trata de ser melhor ou não. A única versão que nós desencorajamos você de usar é a NTLH, ok? Que é a versão na linguagem de hoje. A gente desencoraja a igreja de usar porque algumas questões um pouco mais críticas nessa tradução. As demais você pode usar tranquilamente. A gente usa a NVI porque a gente entende que as pessoas entendem bem e textos
Existem alguns textos bíblicos que são muito poéticos, a NVI preserva esses textos também, tá bem? Tendo dito isso, Hebreus 13, verso 5 e o 6. Acharam? Se você não achou, vai ser projetado aqui. E diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. E lá vem o pastor falar de grana. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Verso 6. Assim, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti com corações quebrantados. Clamamos, Deus, pelo agir do Teu Espírito nas nossas vidas. Sabemos que é o Teu Espírito que nos convence do pecado, do engano e do erro. Sabemos que é o Teu Espírito que vivifica a Tua palavra. Palavra essa que foi inspirada pelo mesmo Espírito. Palavra essa que chega até nós nessa noite e que certamente ela cumprirá o propósito para qual ela foi enviada. Só que nessa noite nós te pedimos, Deus, não nos deixa fechar os nossos corações. Não nos deixe endurecer o coração. Nós te pedimos que em nome de Jesus sejamos nós quebrantados por Ti. Dá-nos a capacidade de ouvir e ouvir a Tua voz. Eu te peço em nome de Jesus, me livra de como pregador nessa noite, usar palavras que são persuasivas. Eu quero sim, Deus, que a Tua igreja seja visitada pelo Teu Espírito, e que aqui nessa noite haja sim demonstração de Espírito e poder, não de palavras persuasivas ou de convencimento humano. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês estão bem? Então, afivela o cinto aí, a gente vai decolar em nome de Jesus. Tudo isso foi introdução até aqui. Gente, olha só. O autor de Hebreus, ele está escrevendo a quem? O autor de Hebreus, existem alguns questionamentos sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, outros dizem que é Barnabé, alguns dizem que é Apolo, eu particularmente acho que é Apolo, outros dizem que é Priscila, a Priscila de Áquila, não importa, o que nos importa é que quem escreveu aos Hebreus foi inspirado por Deus, a gente vê isso com muita clareza. Quem escreveu os Hebreus conhecia muito bem de teologia, conhecia muito bem os rolos do Antigo Testamento. Quem escreveu os Hebreus tinha um coração de pastor, amava a gente, estava preocupado com pessoas. Quem escreveu os Hebreus, quem escreveu aquela igreja, aquele povo, estava muito preocupado com quem eles eram e o que eles estavam fazendo. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram judeus que sabiam muito bem de regra, de lei, conheciam muito bem da Torá, tinham toda uma estrutura religiosa muito bem montada. Esses eram os caras que agora tiveram um encontro com Jesus. E aí vem Jesus e ele praticamente tira toda a sombra que eles tinham no Antigo Testamento. Jesus, tudo aquilo que era modelo, que era como um reflexo, Jesus tira, e aí tudo começa a fazer sentido para eles. Então eram judeus convertidos ao cristianismo. Qual era o dilema dos hebreus? Alguns estavam pensando, ou cocheando, como diz, entre dois pensamentos. Eles olhavam para frente, e para frente deles tinha um caminho totalmente novo, que é caminhar com Jesus. Algo que é por fé. Por isso que em Hebreus nós temos o capítulo 10 e 11, e principalmente o capítulo 11, que vai trabalhar basicamente sobre uma vida pela... Vocês estão comigo, gente? Ou já dormiram? Ou não leram a Bíblia? Ah, pode ser. Hebreus, o final do Hebreus, capítulo 10 e o capítulo 11, vai falar sobre uma vida pela fé. Capítulo 10 ainda vai dizer, o meu justo... próprio Deus falando, o meu justo viverá pela bênção. Então, esse é o contexto. Gente que está olhando para frente e está ouvindo Deus dizer assim, agora eu quero que você dê passos, mas eu não estou vendo o chão, mas dá o passo. Mas eu não estou vendo, dá o passo. O Senhor vai construir.
E isso para nós, humanamente, racionalmente, é complexo da gente entender, ou é impossível da gente entender. Então eles estão olhando para frente isso, e quando eles olham para trás, eles veem toda a sua história religiosa muito bem montada, muito bem estruturada, tudo certinho no seu devido lugar, os sacrifícios, os dias, estava tudo muito claro para eles. Então quando eles olham para trás, é a segurança. Quando eles olham para frente, é a fé. Quando eles olham para trás, era só uma imagem desfocada do propósito de Deus para eles. Era algo meio... Imagina, eu sei que aqui a maior parte já não viveu essa experiência. Eu vivi a experiência de você ligar a TV e a antena deixar a imagem toda, a antena ruim, deixar a imagem toda chuviscada. Aí você precisava ir lá e acertar. A TV que eu tinha na minha casa, ela tinha uns negocinhos que você precisava ir girando. Aí você não, o engenheiro que fez aquilo, ele não imaginou que se tu tivesse um braço pequeno, você não conseguia. Então precisava duas pessoas para ajustar a imagem. Um ficava atrás mexendo e o outro dizendo, agora, e aí, pum, saiu o chuvisco. Né? Então imagina que quando você estava olhando para trás, a vida era essa vida cheia de chuvisco, toda desfocada, mas é a vida com Deus, é uma vida com Deus, tipo como um ensaio. Eles faziam o sacrifício produzia o que neles? Produzia a paz que excede o entendimento? Não, o sacrifício que eles faziam produzia simplesmente a convicção na mente deles, a convicção no coração deles de que os seus pecados foram perdoados, mas não tinha nada a ver com o coração. A lei não estava ali dentro, era algo fora. Você está comigo? Amém? Olhando para trás, era essa caricatura do projeto de Deus. Olhando para frente, eles olhavam e eles viam, ok, Deus aqui, Ele está propondo para a gente a verdadeira vida. Ele está propondo para a gente agora caminhar com Ele. Mas para caminhar com Ele, precisa ser em fé. Amém? Esse é o dilema dos hebreus. É isso que eles estão discutindo. Como é que a gente sabe disso? A gente vai ver que os primeiros 9 capítulos, o autor de Hebreus, ele gasta dizendo que a obra de Jesus é suprema, é superior a tudo aquilo que foi feito no mundo antigo. Ele gasta dizendo, olha, houve sacrifícios, pois é, Jesus é o sacrifício perfeito. Houve templo, pois é, Jesus, ele é o lugar de habitação. E aí ele vai construir tudo isso no decorrer dos 10 primeiros capítulos. No 10º capítulo em diante, o autor de Hebreus começa a fazer um apelo para que as pessoas comecem agora, não mais ter um conceito acerca de fé, mas viver por essa fé. Aí a gente chega no final, capítulo 13. Capítulo 13 é as considerações finais do autor de Hebreus àquela igreja. Você imagina você escrevendo uma carta, você está encerrando a carta, você tem as últimas palavras para dar. Geralmente, são palavras importantes, você vai dizer coisas importantes. E não é diferente. O autor de Hebreus começa a dar uma série de conselhos. No capítulo 13, a partir do verso 1, ele vai dar um monte de conselho, ele vai dizer, olha, vocês precisam ser constantes no amor fraternal, vocês precisam se amar constantemente, não é só aqui domingo de noite que vocês podem se amar, não é para ser crente só aqui, é para ser crente sempre, é para ser amável sempre, é para ser amável quando você está em vantagem ou quando você está em desvantagem. Aí ele continua dando conselhos, ele está dizendo, olha, quando você encontrar alguém que é preso, um órfão, uma viúva, atendam essas pessoas, cuidem deles, sabe, se compadeçam dessas pessoas. Ele vai dar conselhos acerca do casamento, acerca da pureza, ele vai dando conselhos. E aí, chegamos ao verso 5. Depois do verso 6, ele ainda vai falar sobre liderança, ele vai falar sobre uma série de coisas, uma série de conselhos importantes. Mas eu reservei o verso 5, porque no verso 5 parece que ele resolve trazer a memória daquela igreja, e eu creio que Deus quer trazer a nossa memória hoje. Como eu disse, o óbvio que a gente esquece muito fácil. Ele para tudo e ele está dizendo no verso 5, olha, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Ele não está falando mal da grana, mas ele está dizendo, conservem-se livres do amor ao dinheiro. E aí ele segue o texto. Contentem-se com o que vocês têm. Contentamento é um exercício, gente. A gente tem todo o direito de se contentar com o que temos, não com o que somos. Amém? Deus deseja
que a gente se contente com o que tem. Mas Deus deseja também que a gente não se contente com o que a gente é. Amém? Ok? O texto segue, ele diz, olha, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. E aí, o que Deus disse? Nunca, nunca de Deus é nunca. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Da onde o autor de Hebreus tira isso? Da cachola dele? Ele tira isso da cartola dele? Não, o autor de Hebreus tira isso de Deuteronômio. Ele volta, por isso que eu digo, ele era alguém que conhecia as Sagradas Escrituras, e aí ele volta lá atrás, ele volta lá em Deuteronômio, ele volta lá em Deuteronômio 31, no verso 6, onde diz assim, sejam fortes e corajosos. Deus está falando isso. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Em que contexto Deus está falando isso? Deus está falando isso num momento de instabilidade no povo. Moisés é o líder, é o grande líder da nação, e aí Moisés chega para o povo e diz, olha gente, acabou meu tempo. Deus está dizendo que agora eu preciso pendurar a chuteira e vem outro no meu lugar. Quem é o outro que vem? O famoso, internacionalmente desconhecido Josué. Quem é Josué? Josué nasceu no nosso meio. A gente conhece o Num, o pai dele. A gente sabe a história de Josué. É esse menino que vai governar a gente, porque, lembre, Moisés é aquele camarada que foi versado lá no Egito, teve um tempo fora, e aí quando ele volta diferentão. É um cara novo, com uma missão nova. O povo olha e diz, uau, é legal, vamos seguir esse cara. Aí esse cara que fez proezas em nome de Deus, esse cara que tirou eles poderosamente do Egito, com mão poderosa, esse cara diz, o meu tempo acabou e agora vem outro depois de mim. E esse outro que vem é esse cara internacionalmente desconhecido. É o Josué, o menino Josué, que vocês conhecem, sabem quem ele é. Quem ele foi, o que ele fez, você sabe tudo dele. É ele que vai governar vocês agora. O que acontece? Todo mundo se sente instável. Não, mas esse menino não tem capacidade, não tem calibre para isso. A gente está para entrar em Canaã. Tem gente grande lá em Canaã. A guerra vai ser uma guerra de verdade, não vai ser troca de tapa, vai ser um negócio violento. E aí Josué que vai fazer essa parada, e aí Deus entra na história, e Deus diz exatamente isso. Sejam fortes e corajosos. Não é Josué a história. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você conhece a história, Deus nunca os abandonou. Josué foi, triunfou. Eles venceram, tomaram a terra. Deus foi com eles. Amém? Mas esse é o único momento que o autor de Hebreus encontra nas Sagradas Escrituras para fortalecer que Deus nunca nos abandona? Não, ele encontra outros momentos. Ele encontra lá em Gênesis, no capítulo 28, quando o Jacó, lembra do Jacó? Jacó que era tão mal falado entre os seus irmãos, Jacó que era um cara complicado, tinha uma fama de usurpador, levou esse nome complexo. O Jacó, fugindo do seu irmão, ele deita para dormir. Quando ele deita para dormir, ele tem uma visão, não é um sonho, não é fruto da feijoada, é uma visão. Deus encontra ele na noite e abre os olhos dele para algo. E olha o que Deus diz para ele: estou com você, cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus encontra Jacó no sonho e diz para ele: cara, enquanto eu não cumprir o que eu prometi, eu não deixo você. É o único momento, então, que o autor de Hebreus encontra Deus dizendo que não deixa? Não, ele encontra outros momentos ainda.
Aí você imagina o autor de Hebreus lá escrevendo que Deus nunca o deixarei, nunca o abandonarei, e ele começa a lembrar de Gênesis, e aí ele lembra também de Isaías. Momento onde o povo, cansado de sofrer, cansado de ser perseguido, um povo que vivia provado, afligido, já sem esperança, sem governo, pensando, bom, a gente está aqui mesmo, a gente vai ser sempre escravo de nações mais fortes. Aí Deus levanta Isaías com uma voz de autoridade, e Deus diz o seguinte: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E aí, é com a mente povoada desses textos, dessas verdades de que Deus não abandona os seus, que o autor de Hebreus escreve para aqueles irmãos dizendo: olha, Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. É com a mente e o coração tomado por essa verdade que o autor de Hebreus hoje nos lembra que Deus nunca nos abandona. E por que ele usa? Justamente no verso 5, o alerta de que nós devemos nos conservar longe do amor ao dinheiro. Parece que não tem nada a ver grana com Deus fortalecer a ideia de que Ele não nos abandona. Porque a gente, naturalmente, vai sempre buscar coisas que nos dão segurança. Humanamente, a gente sempre vai tentar buscar lugares que nos dão a sensação de poder. É o que ele está dizendo, olha, e se você, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que a única coisa que a Bíblia encara como um perigo iminente de se tornar um Deus na vida das pessoas é o dinheiro. O dinheiro, quando você ama ele tem a capacidade de se tornar um Deus na sua vida, porque ele te dá a falsa sensação de poder. Ele te dá a falsa sensação de que você pode. Ele te dá a falsa sensação de que se você adoecer amanhã, o dinheiro cobre. Ele te dá a falsa sensação de que se as pessoas rejeitarem você, você pega o que você tem e dá no pé, porque você tem grana para se bancar. Ele dá essa falsa sensação na gente. Mas aí o autor de Hebreus está dizendo para eles: gente, não deixa que isso assuma o lugar do coração de vocês, porque se vocês amarem o dinheiro, ele vai virar um ídolo no coração de vocês. E um ídolo no coração toma o lugar de Deus. Agora, o dinheiro, ele não tem poder para dizer: eu nunca te deixarei. Você já deve ter escutado a expressão: nunca ninguém, aliás, nunca alguém, não existe dinheiro que não acabe. Lembrei. Você já ouviu essa expressão? Você já deve conhecer histórias de pessoas que tiveram muito dinheiro e foram à falência. Porque o dinheiro, ele também não consegue dizer: eu nunca acabo. O dinheiro troca de mão toda hora. É por isso que Deus diz: olha, a única coisa que nunca abandona e que nunca deixa, sou eu. Pastor, mas isso é tão básico, é tão basilar para nossas vidas. Pois é, essas coisas básicas nós esquecemos. Talvez a gente não ama o dinheiro, mas a gente ama a nossa expertise, a nossa competência. Aí você diz: não tem problema, tudo pode acabar, mas eu sou um cara inteligente, eu sou um cara sagaz, eu consigo me desenvolver aqui, rapidinho eu estou de pé de novo. Aí a gente ama isso, porque isso dá uma sensação de que você pode, por conta própria, se reinventar. Isso te dá uma sensação que você é autônomo. Mas aí vem o autor de Hebreus e faz questão de dizer: olha, conservem-se livres disso, gente. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, mas livres do amor ao status. Às vezes a gente não ama a grana, mas ama o status, porque o status dá essa falsa sensação de poder também. Quantos pastores caíram nisso?
Quantos homens de Deus se perderam nisso? Quantos líderes se perderam? O status de líder, o status de pastor, o status de chefe, o status de CEO, o status de empresário, o status de qualquer coisa. O status de quem influencia. Bater nos influencers aí, coitados. A gente ama essas coisas. Só que essas coisas acabam. Elas não têm poder para dizer, eu nunca te deixo. Porque eu e você, rapidinho, perdemos a capacidade de influência. Sim ou não? Quantos homens e mulheres influentes na nossa nação, que por qualquer coisa que falaram, perderam sua influência? Quantos homens e mulheres competentes, mas que deram um passo errado e foi o suficiente para a bancarrota, para a derrota, para a humilhação? Esse é o fato. Nada pode dizer nunca, senão Deus. E só Deus diz para nós, eu nunca abandonarei você. Eu nunca deixarei você. A gente esquece disso. Ou a gente categoriza esse nunca de Deus como o nosso nunca. Por isso eu comecei dizendo que às vezes a gente usa palavras que não caem muito bem para a gente, mas que são perfeitas para Deus. Nessa noite, talvez você começou a confundir o nunca de Deus com experiências que você teve. E o Senhor nos trouxe aqui, nos congregou aqui, para nos lembrar que o nunca dele é nunca. Para nos lembrar que Ele de fato não nos abandona. Para nos lembrar que não é o suficiente a vir só a um lugar como esse. Ontem, a nossa igreja lá de Canguçu fez aniversário. 4 anos. A gente teve o privilégio de estar no começo daquela igreja, participar junto. Alguns irmãos daqui foram lá, no comecinho, quando a gente reunia num hotel ainda. Ontem estávamos lá celebrando 4 anos, uma igreja que é autônoma já está andando, já está convertendo, já está batizando gente, já está servindo a cidade de Canguçu. Famílias estão sendo abençoadas por aquela igreja. Uma bênção. E aí, ontem eu fui desafiado a pregar também na carta aos Hebreus. Só que o texto que me deram para pregar lá é um texto um pouquinho mais difícil. É Hebreus 10, 25. Você lembra o que diz esse texto? Hebreus 10, 25, quem lembra? Olha o que diz Hebreus 10, 25. Só para a gente, como está pertinho aqui, vale a pena a gente ler. Só para vocês entenderem que missão difícil que eu tinha de pregar numa noite de celebração, onde nós estávamos celebrando 4 anos de uma igreja. A mensagem que me deram para pregar foi: Hebreus 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia. Uma exortação. A gente não pode deixar de se reunir como igreja. A gente precisa ser congregação. E aí, Deus me deu graça para perceber, e Deus trabalhou no meu coração, e eu preguei nesse sentido lá, de que muitas vezes, e esse texto, ele não está sendo escrito para quem está fora, porque a gente olha esse texto que diz, não deixemos de nos reunir como igreja, como congregação, a gente acha que é para quem está fora, né? Para quem não está reunindo. Esse texto é para essas pessoas, não. Esse texto que o autor de Hebreus está escrevendo, ele está escrevendo para a igreja, para quem está dentro. Porque naquele tempo, aqui não, graças a Deus, está todo mundo crente, com força, assim, mas naquele tempo tinha gente que estava indo à igreja, mas não congregava. Estava indo à igreja, mas não era parte. Estava indo à igreja, mas não conseguia entender que o nunca de Deus era nunca mesmo, que Deus nunca abandonava mesmo, que Deus era socorro bem presente mesmo. Não conseguia entender que Deus era, de fato, a mão estendida em todo o tempo, em toda circunstância. Eles iam, mas não congregavam, não faziam parte, não pertenciam, só estavam lá. A gente corre esse risco de vir a um lugar como esse, só vir no culto, porque um dia alguém falou que tem, sei lá, uma música legal, é um ambiente que não é tranquilo, vamos lá. Eu lembro que alguns anos atrás, eu ouvi um elogio que me ofendeu, e aquele elogio fez eu mudar muita coisa na minha vida. Uma pessoa que começou a vir aqui na igreja, um dia ela me disse assim, pastor, eu gosto de vir aqui, porque a mensagem aqui, ela é light. Eu entendi o que ela quis dizer, que eu usava palavras que as pessoas entendiam, mas aquilo
pesou no meu coração, porque o evangelho não é light. O evangelho, ele é ofensivo. O evangelho, ele faz a gente mudar. O evangelho nos coloca contra o canto da parede, aonde a gente só tem um caminho, que é obedecer ou se prostrar. Não tem outra coisa a fazer, irmão. Porque também, na carta aos Hebreus, você vai encontrar no mesmo capítulo 10, lá no verso 31, o próprio Deus dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente acha que pode negociar com Deus. Dá para eu vir num lugar como esse e passar desapercebido aqui no grupo, dar a paz do Senhor para quem dá a paz do Senhor, a boa noite para quem dá boa noite, carregar uma Bíblia embaixo do braço, dá para eu passar desapercebido e me passar por crente. E está tudo jóia. Não dá, querido, não dá, querida. A Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus sonda o meu e o seu coração. Deus vê quem somos de fato. Então não dá para a gente vir aqui e não congregar. Ele está escrevendo para uma turma aqui que estava indo, mas não estava congregando. Só estava indo, que era o lugar da moda, era o lugar do encontro, era o lugar onde você, sabe, ouve palavras que talvez atenuem os seus dilemas. A gente às vezes chega com o coração angustiado, aí o pastor traz uma palavra, o Natan aqui dedilhando um tecladinho, que bênção, isso aqui atenua os problemas lá de fora, não é? Talvez a gente venha aqui porque aqui é um momento de paz na nossa casa. Enquanto a gente está em casa, a guerra está instalada, mas na igreja todo mundo ergue bandeira de paz, e aí a gente fica de boa. Então é o lugar para mim estar. Não é para isso, irmãos. É o lugar para congregar. É o lugar para a gente amar. É o lugar para a gente ser amado. É o lugar que a gente se reúne como igreja, sabendo ainda mais que se aproximam os últimos dias. O grande dia, o dia do juízo, o dia onde o joio e o trigo vão ser separados. Que papo é esse, pastor, para domingo à noite? A Bíblia fala que existe o joio e que existe o trigo. E o joio e o trigo são muito parecidos. A diferença é que o trigo dá fruto. O trigo frutifica. O joio, ele só parece trigo. O joio só vai na igreja. Não muda nada. Continua alguém pecador inveterado, que se deleita no pecado. E o trigo? O trigo não peca mais, não, o trigo peca sim. Só que ele se entristece pelo pecado. O pecado causa dor nele. Ele sabe que o pecado dele ofende a Deus. E aquilo provoca dor no coração dele. A igreja para ele, a congregação para ele, não é o lugar de escape. É o lugar de pertencer. É o lugar de incentivar um ao outro ao amor. É o lugar onde eu incentivo as pessoas à santidade, a amarem Jesus, a desejarem Ele. É o lugar onde eu incentivo a minha família a estar. É esse lugar. É esse o Espaço Church? Não, é a congregação dos salvos. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, seja aqui ou acolá, não importa. Desde que o Evangelho seja o centro. Desde que Jesus seja o centro. É o lugar para eu e você estarmos. E congregarmos. Não é frequentar. Por quê? Porque Ele nunca nos abandona. Mas e as sensações que eu tenho de solidão e de abandono? Elas são sensações, elas não são a realidade. Você escolhe no que você acredita. Você pode acreditar nas suas sensações, você pode acreditar na palavra de Deus. Imagina que o povo está diante do Mar Vermelho. Aquele mar. E agora, atrás de nós, os nossos algozes, os nossos perseguidores, como é que a gente faz? Deus brada para Moisés: eu não mandei se marchar, marcha, caminha. Ele não viu o mar aberto, ele viu o mar, mas a partir do primeiro passo, o mar abre,
o milagre acontece. Nós não temos garantias até o primeiro passo. Você não tem garantia de que vai incentivar os outros ao amor e as pessoas vão incentivar você ao amor até você fazer. Você não tem a real dimensão do que é a vida gerada pelo Evangelho até você se deleitar no Evangelho. Então, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar mais uma vez que Ele nunca abandona a gente. E não é o nosso nunca, é o nunca de Deus. Ah, mas e os momentos que eu tive e me senti só? Você se sentiu só, você não estava só. Você sentiu. Meu filho começou a jogar futebol agora. Joga que nem o pai. Uma bênção. Uma bênção. E aí eu faço de tudo para ir lá assistir. Às vezes eu chego e aí tem umas pilastras assim, eu me escoro ali e eu fico observando ele. E aí ele só vai me perceber na hora de ir embora. E aí ele começa a me contar, pai, aconteceu isso, eu fiz isso e não sei o que, e papai, papapá. Só que eu estava lá, eu estava vendo. Ele não me viu, mas eu estava vendo. Eu, como pai, eu estava enxergando. E eu sou mau, gente, eu não sou um cara bom. Imagina Deus, que é perfeito. Ele está vendo você. Ele está vendo a sua dor, o seu desespero, a sua insegurança. Ele está vendo você lutar contra o pecado. Ele está vendo as escolhas que você faz. Ele está vendo. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. Quando a escassez vem, e junto com a escassez vem o medo, a insegurança, Ele está vendo, Ele está ali. E Ele está disposto a nos ajudar. Lembra Pedro? Pedro estava afundando e ele grita, Senhor, salva-me. A mão do Senhor estava estendida a socorrê-lo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. E as suas mãos estendidas a favor do seu povo. Você está entendendo? É uma escolha que você tem que fazer, de entender que Ele não deixa você. Mas e as sensações? Elas vão vir. Elas vão tentar roubar do seu coração a verdade da palavra. Sempre as suas sensações, elas vão tentar capturar de você as verdades do Evangelho. Sempre. É por isso que a gente precisa fazer como o autor de Hebreus fez. Encheu a sua mente com a certeza de que Deus nunca nos abandona. É por isso que quando ele escreve daquilo que está transbordando. Encha a sua vida com as verdades do Evangelho, encha a sua vida com as verdades de Deus. Lembre dia após dia que Ele não abandona você. Pregue isso para você mesmo. A gente é ávido para pregar para os outros, mas pregue para você. Pregue para você, Deus nunca me abandona, eu sei que Ele nunca me abandona. As minhas sensações, a minha leitura do ambiente está dizendo que eu estou só, mas Ele diz que não, que Ele está comigo até a consumação, até que tudo se cumpra. A quantos de nós aqui temos promessas? Lembra o que Ele disse para Jacó? Cara, eu estou com você, cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu trarei de volta esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Não é a seu respeito, é a respeito de um Deus que trabalha para cumprir a sua palavra. Você tem promessas de Deus na sua vida? Sim ou não? Se você tem promessas de Deus, Ele vai cumprir. Ah, mas as promessas estão para lá e eu estou caminhando para lá. Lembre Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivo. Não meça forças com o teu Criador. Não meça forças com aquele que demonstrou amor por você. Não com palavras. Não com um livro bonito. Ele demonstrou amor por você com o sacrifício do seu filho. Amém? Ele sacrificou o filho por você.
Ah, mas eu não quero cumprir as promessas de Deus. Você vai. A menos que Ele não seja Deus e Ele é. Você vai. Então, submeta-se a Ele. Deixe que o amor dEle envolva você. Deixe que as verdades do Evangelho encham a sua mente. Ao invés de você abrir sua boca para murmurar, para reclamar, para falar mal dos outros, para falar mal de tudo. Como a gente é bom de opinião, é ou não é, gente? O fato é que tem gente que, o pessoal mexe comigo, toda hora eu falo o fato é. Eu tento não falar o fato é, mas o fato é sempre sai. O fato é que a gente sabe que tem gente que vai ter que ser enterrada em 2 caixões. Um para o corpo e outro para a língua. Lute contra isso. Ofereça os seus lábios em louvor a Deus, o seu coração em louvor a Deus. Ofereça a sua vida em louvor a Ele, porque Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona, Ele vai caminhar com você todos os dias. Eu quero dar a oportunidade de você responder essa mensagem de forma objetiva. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu queria desafiar a gente a fazer uma bagunça, uma santa bagunça aqui na igreja. E eu queria pedir para você reunir com algumas pessoas. Pode ser pessoas da sua afinidade, pode ser pessoas à sua volta. Se reúnam algumas pessoas, um grupo de pessoas, mas de maneira que vocês consigam olhar nos olhos uns dos outros. Ah, mas vai bagunçar as cadeiras, não tem problema, a gente está acabando o culto, pode bagunçar, está tudo certo. O pastor não vai ficar bravo. Sabe, com todo o respeito e gentileza a quem está nos visitando, fique em paz, tá? A gente não vai constranger você, de maneira nenhuma. Você é muito especial para nós. Amém? Sinta-se amado. Antes de você ir embora, alguém vai abordar você também, gentilmente e respeitosamente. E tem um presente para dar para você, então não saia correndo quando acabar. É a sua casa, a sua família, pessoas que amam você. A gente nem vai pedir para você vir aqui à frente. A gente nem vai cantar uma musiquinha que a gente cantava antigamente. Visitante, seja bem-vindo. Levanta a mão, aí pega no colo, visitante. Antigamente fazia assim, a gente não faz assim mais. Mas a gente quer dar um presente para você, para que você lembre da gente. E de quanto você é importante para a gente. Mas, mesmo você sendo visitante, eu queria convidar a que a gente pudesse ter esses grupos de oração, aonde a gente vai orar, lembrando que Deus nunca nos abandona. A gente vai orar uns pelos outros, a gente vai orar uns com os outros. Façam isso, se reúnam aí, em grupos. Aqueles que são mais ousados e quiserem erguer sua voz em oração, ok, faça isso. Em nome de Jesus. Aqueles que são de casa, que são membros dessa igreja, engajados, envolvidos, quebre situações constrangedoras aí. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, trazendo à memória o fato de que Deus nunca nos abandona. Vai passar céus e terra e Ele continua sendo o mesmo. Ele cuida do seu coração, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua vida. Ele conhece as tuas dores, as tuas lamúrias, Ele conhece os teus medos, as tuas inseguranças. Ele continua sendo o Deus que nunca te abandona. Ele está aqui nessa noite, trazendo a você mais uma vez a certeza de que você não está só. Você não está só, Ele está aqui. Aleluia! Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus, nós te adoramos. Ó Espírito Santo, te manifesta no meio da tua igreja, trazendo cura aos corações, trazendo alento, trazendo paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus.